palavra de Deus nos revela que o Senhor, tudo que Ele criou para a glória dEle. E se nós olharmos antes do pecado, a gente pode observar que Ele criou os seres marinhos, os seres marítimos, os seres das profundezas, e todos eles glorificam o nome do Senhor, fazendo o que foram criados para fazer. Então, quando o peixe está na sua plenitude, os cardumes, os grandes peixes, estão nadando, estão saltando, estão de alguma maneira se movendo nos oceanos que o Senhor criou, eles glorificam o Senhor, fazendo o que foram criados para fazer. O propósito de Deus para eles, eles cumprem plenamente, nadando, mergulhando e pulando e fazendo algo que muitas vezes nós nem entendemos ou nem vemos. O Senhor tem seres marítimos que estão nas profundezas abissais. A ciência diz que existem seres profundos que nós não conseguimos nem mesmo ver, porque lá não tem luz. Vocês já viram reportagens sobre isso? Aqueles peixes não têm outra função aparente que não seja glorificar ao Senhor, porque o Senhor tem prazer em vê-los naqueles lugares, porque o Senhor observa o que eles estão fazendo e o Senhor os criou para a sua glória. Quando aqui em Alphaville a gente tem a oportunidade de ver aves e pássaros voando, não é? E alguns tão engraçadinhos, alguns tão divertidos, alguns tão, parecem até comuns aos nossos olhos, né? Oi? Gatinhos e cachorrinhos, Deus criou todos eles para a sua glória. E quando eles fazem o que eles foram criados para fazer, quando eles estão no ambiente para o qual eles foram projetados pelo Senhor para estar, fazendo o que fazem, eles fazem isso e o Senhor é glorificado neles, você entende isso? Adão e Eva foram criados para a glória do Senhor, e Deus os encheu então de sabedoria, Deus manifestava a sua comunhão com eles, Deus visitava-os na viração do dia como um horário profético que Ele estava junto, e Adão e Eva interagindo com Deus na criação, glorificavam a Deus, fazendo o que foram criados para fazer. Então tudo o que foi criado, tudo que Deus estabeleceu, foi para a sua glória. Adão e Eva, eles não tinham uma roupa antes de perderem o seu lugar pelo pecado, mas eles estavam revestidos da glória do Senhor. Paulo nos revela em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram, ou carecem agora, da glória de Deus. Então eles estavam revestidos desta glória, a glória do Senhor estava sobre eles, e quando eles pecaram, essa glória os deixou, e eles então caíram, eles então se viram nus, não por estarem sem roupas, mas por estarem despidos da glória do Senhor, e a partir dali a palavra de Deus nos diz que a criação ficou cativa, a criação geme aguardando a libertação que vai acontecer depois do tempo da grande tribulação. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra, restaurar todas as coisas, mas a criação caiu, a criação geme aguardando a sua libertação por conta do pecado que entrou, e o homem, a mulher, os seres humanos gemem aguardando a sua libertação também. Mas a libertação do homem e da mulher neste mundo acontecem não naquele tempo, mas em Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a nossa libertação acontece a partir do momento em que nós recebemos a revelação de Jesus o Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que Jesus morreu no nosso lugar, e a partir de então nós temos nova vida, nós temos acesso ao Pai, nós temos então a oportunidade de ver todas as coisas serem feitas novas, porque Jesus está em nós, e nós agora começamos a ter revelação de quem Deus é, nós começamos a ter revelação do que glorifica a Deus, e continuamos sendo chamados por Deus para louvor da sua glória. O propósito de Deus na nossa vida é que nós o glorifiquemos, e nós vamos ver isso pela palavra. Tudo bem até aqui? Então, a palavra de Deus, ela revela que Deus fala conosco desde sempre. Quando nós falamos com Deus, nós não estamos com um pensamento original, querendo falar com Deus e Deus tem que nos responder. Na verdade, Deus sempre está falando com a humanidade e Ele espera que nós venhamos a responder ao seu chamado. A primeira frase falada que está na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor Deus diz, haja luz. A palavra de Deus, a primeira palavra falada foi essa, e depois que as trevas entraram até agora, a luz continua sendo feita a partir de Jesus Cristo, na restauração de todas as coisas. Quando o homem pecou, e ele foi se esconder de Deus e se percebeu nu, a primeira palavra de Deus ao homem pecador é, onde estás? Como se Deus não soubesse onde nós estávamos.
E isso acontece não somente com o homem perdido, com aquele que nunca conheceu Jesus Cristo, e Deus está buscando e quer saber onde estão, mas muitas vezes nós, como crentes em Jesus Cristo, permitimos que pecado entre, permitimos que a brecha entre, e nós começamos a, de uma certa forma, tentar nos esconder de Deus como se for possível, e da mesma maneira, quando nós nos encontramos nesse lugar, o Espírito Santo de Deus, a voz de Deus no nosso coração, amorosamente nos pergunta: onde você está? Alguns crentes não é só onde você está, mas onde você foi parar. Como nós vimos na parábola do filho pródigo, o filho tão longe, mas tão longe, que o pai já estava esperando ele retornar, mas tão longe, tão com a vida acabada. E muitas pessoas parece que precisam acabar com a vida, para decidir ouvir o chamado, a voz do Senhor. Mas o Senhor está nos chamando todos os dias, o tempo todo. O amor de Deus se revela através das coisas que foram criadas. A bênção do Senhor está sobre justos e sobre aqueles que não creem. A chuva cai sobre todos, o sol brilha sobre todos. O Senhor faz milagres até mesmo na vida de alguém que não crê, como uma oportunidade de dar uma porta de acesso. Mas muitas vezes pessoas, ao receberem esse milagre, dizem: foi sorte, foi o trabalho que eu fiz, foi a minha obra, foi meu esforço, e negam que Deus está agindo, está chamando a atenção, está falando, está convidando para que a pessoa abra os olhos e ouvidos e perceba que há um Deus todo-poderoso que interfere nas nossas vidas, que quer falar ao nosso coração, e quando nós abrimos ao nosso coração, Ele nos chama, e quando nós falamos com Ele, nós respondemos ao seu chamado. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas o Senhor revelou a Paulo algo interessante a partir da criação, e ontem eu compartilhei uma versão compacta disso. Eu quero expandir um pouco o que eu compartilhei ontem no evento que a gente esteve, de Santa Convocação, e tem outros ingredientes, muita coisa está sendo gerada, está sendo confundida, está sendo confrontada dentro de mim para que venha à luz. Eu tenho aprofundado um pouco o meu desejo de aprofundar o conhecimento no Senhor. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 21, nós lemos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Então veja, todo homem, de uma maneira ou de outra, se relaciona com Deus. Aqueles que creem na existência de um Deus, mesmo os que não conhecem a Jesus o Cristo como Senhor e Salvador, reconhecem que há um Deus Criador, abrem o coração de alguma maneira para que o Senhor possa falar ao coração deles. Alguns realmente vão encontrar a Deus através de Jesus, porque tem uma sinceridade na sua busca. Outros apenas reconhecem que há uma explicação mais razoável para aquilo que existe, é haver um Deus e ponto. Se relacionam com Deus de uma maneira mais superficial ou de uma maneira mais profunda. Aqueles que não aceitam a existência de Deus, eles também se relacionam com Deus, mas eles se relacionam com Deus pela negação deste Deus. Porque eles precisam o tempo todo negar a existência de Deus, eles têm que olhar para tudo que foi criado e pensar que há uma outra explicação, e rejeitar a Deus é uma relação com Deus reversa. Ela exige muita energia, ela exige muito estudo, ela exige muita preparação intelectual para conseguir olhar para as coisas que foram criadas e negar que haja um Deus Criador. Então, porque Deus nos criou de um jeito ou de outro, todos nós nos relacionamos com Ele de alguma maneira, mas o convite dele é para que nós venhamos não apenas a querer conhecê-lo, mas também receber a revelação que Ele traz quando nós o alcançamos, e a revelação que Ele vai trazer para nós, aprofundando ou afinando a conversa, é Jesus Cristo.
o Pai vai revelar o Filho. Não há outro caminho, não há outro meio de acesso ao Pai que não seja Jesus o Cristo, o Filho. A religião evangélica não salva ninguém, pastores não salvam ninguém, nenhuma prática de boas obras pode salvar alguém, mas a obra de Jesus Cristo é toda poderosa para levar a relação real com Deus a partir daqui, vida eterna a partir daqui em Jesus Cristo. Essa é a revelação da palavra de Deus. Mas veja, a palavra de Deus, então, no texto diz que os homens que conseguem olhar a criação, os atributos de Deus, tendo então o conhecimento de Deus, não o glorificando como Deus e nem lhe dando graças, vão ter os seus raciocínios escurecidos. Vão mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Quando alguém rejeita a existência de Deus, está se apoiando em algum tipo de ensino dado por outros homens. Cientistas, historiadores, biólogos, astrônomos, pouco importa, mas estão trocando a revelação de um Deus eterno e todo-poderoso e sábio pela confiança em o que algum homem ou mulher disse e publicou, por mais renomado que seja, por mais sabedoria humana que tenha, é uma sabedoria incomparável com a sabedoria do Senhor. E a palavra de Deus revela, Paulo fala que essas pessoas que se consideram sábias tornam-se loucas diante da sabedoria de Deus. O mundo pode achar maravilhoso, podem ter muita sabedoria para organizar alguns pensamentos e raciocínios, usando os recursos que Deus deu, mas para Deus, na sua sabedoria, Ele chama essas pessoas de loucas, porque mudam a glória de um Deus incorruptível à semelhança de homens ou aves ou animais corruptíveis. E aí o grande ponto que eu quero trazer para vocês é: tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. É interessante o poder da gratidão. A Fúvia estava compartilhando, a gente assistiu um vídeo que a pastora Cris mandou sobre o poder da gratidão. E eu já cheguei a uma conclusão assim, que tudo o que é bom, tudo que funciona, tudo que abençoa, tudo que é útil na sabedoria humana é bíblico na origem, apesar da pessoa que fez a descoberta não saber, ou saber e negar a fonte, ou ter ouvido de alguma pessoa e desenvolvido com a inteligência que Deus lhe deu, mas tudo funciona na área de gestão, na área de saúde, na área de astronomia, na área de qualquer área de conhecimento humano, necessariamente vai revelar a Deus, porque Deus criou todas as coisas, amém? Então todas as coisas, no fim, o ápice da ciência, o ápice da pesquisa, tem que revelar um Deus todo-criador, todo-poderoso, ou então tem que fazer um exercício para negá-lo. Mas então veja, a gratidão tem um poder biológico, fisiológico, emocional. É tremendo o poder da gratidão, isso dito por um cientista muito bem fundamentado. O vídeo é muito legal, acho que vale a pena compartilhar no grupo. Então veja, o Senhor espera o quê? Que nós venhamos a apresentar a Ele gratidão. E é interessante que pela nossa confusão às vezes com relação à religião, nós pensamos que Deus precisa de alguma coisa nossa para que Ele se sinta bem. Mas na verdade tudo que Deus nos chama a fazer, Ele nos chama a fazer porque nos faz bem. Deus é um Deus abençoador, então Ele não espera que a gente agradeça a Ele para Ele ficar felizinho, Ele lá sentado no seu alto e sublime trono fala: oh, o pessoal está agradecendo, que bom, eu estava aqui com tanta baixa autoestima, eu estava num momento tão triste aqui da minha existência eterna, então agora estão me agradecendo, eu estou me sentindo muito bem. Não! Ele nos chama a agradecer, porque isso faz bem para a nossa saúde, isso faz bem para a nossa vida. Agradecer, a Bíblia fala: em tudo dai graças, sede agradecidos. Agradecendo é uma experiência que nós devemos ter uns com os outros também. Impressionante como a humanidade está cada vez mais ingrata. E a ingratidão é uma das marcas que nós encontramos na carta de Paulo acerca dos últimos dias, quando ele fala a Timóteo acerca de como vai ser o perfil das pessoas nos últimos dias. E a ingratidão é uma marca. Então o homem cada vez mais ingrato, sofre cada vez mais problemas físicos e fisiológicos, adoece, porque acha que agradecer é quase que um ato de fraqueza. Está negando o Criador, negando a revelação do Senhor, que Ele revela até mesmo para cientistas trazerem para abençoar a humanidade, que se agradecer vai viver muito melhor, mesmo que não venha a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Deus ama todos, Deus amou o mundo. Mas veja, quando a gente olha desta forma, é claro que o que Paulo está falando aqui, ele está falando para aqueles que não creem. Então ele está dizendo para aqueles que não creem que eles precisam reconhecer a glória do Senhor e precisam lhe dar graças. Mas Paulo ele faz uma observação interessante na carta aos Efésios, porque ele traça um paralelo
e aqui é onde eu vou chutar a sua canela e vou chutar a minha canela com muito amor, é que Paulo faz um paralelo que muitas vezes nós que dizemos que conhecemos ao Senhor, agimos assim. Volte comigo para a carta de Efésios, Paulo aos Efésios capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andei como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então veja, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados sem Jesus, amém? Todos os seres humanos deste mundo, os que estão vivos, que têm certidão de nascimento, que fazem aniversário, que têm datas, que têm memoriais, que têm um monte de coisa, se não tem Jesus, embora vivos, estão mortos, espiritualmente falando, separados de Deus, não têm vida. Então estavam todos mortos nos delitos e pecados. O Senhor Jesus, então, um dia, nós ouvimos a pregação, nós ouvimos a palavra da fé, o Espírito Santo nos iluminou, e nós falamos, eu quero esse Jesus, eu reconheço que eu não posso fazer nada, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero Jesus. Então, nesse momento, nós começamos a caminhada. Quando nós convertemos, nós atravessamos este portal, mas não significa que nós já estamos completos e perfeitos em Jesus Cristo. Significa que agora em Jesus Cristo nós temos o poder de romper com tudo isso que nos prende, todas as coisas que fazem parte da nossa velha natureza, e a partir de agora nós temos o poder de sermos transformados pela palavra e pela obra do Espírito Santo em nós. As coisas não se resolvem completamente quando você se converte. Quando você se converte, você é salvo eternamente, mas a partir daí, você é chamado por Deus a receber o melhor dele a cada dia, a transformação, a manifestação desta obra, a manifestação da graça, a manifestação do poder dele em nós. E isso deve ser algo contínuo. Isso nos deve levar nos lugares mais altos que nós pudermos de experiência com Deus, nos lugares mais profundos de intimidade com Ele, na maior transformação da nossa mente, como Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A salvação nos habilita à transformação. Amém? O ladrão da cruz, ele morreu sem poder ser transformado da sua obra. Ele morreu nos seus delitos e pecados meia hora antes, e ele foi salvo e foi ao paraíso, mas ele não cresceu espiritualmente. Mas é engraçado como com o tempo a gente aprofunda um pouco a compreensão. Eu sempre falei que ele chegou no céu com galardão zero, porque ele não pôde fazer nada. Outro dia eu estava lendo esse texto de novo, e o Espírito Santo marcou meu coração, porque aquele homem, ele pregou um sermão que é lido por milhões de pessoas ao longo da história. Quando ele virou para o ladrão que rejeitou a salvação e falou, você nem ao menos teme a Deus estando debaixo da mesma sentença? Nós recebemos o que nós merecíamos, mas ele nenhum mal fez. E virando-se para Jesus, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A pregação daquele irmão em Cristo tem tocado milhões de pessoas ao longo da história. Então, mesmo morto, a obra dele prosseguiu, de alguma maneira Deus preparou alguma coisa para ele. E a mesma oportunidade que ele teve do lado do Senhor de ter esta revelação de quem Jesus era, o outro ladrão, ele teve a mesma oportunidade de ouvir aquela pregação que aquele irmão fez. E teve a capacidade de rejeitar e falar, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, vamos aí, desce da cruz e leva a gente, vamos embora daqui. Essa era a decisão daquele homem, às portas de entrar e de atravessar o mistério da morte para a eternidade. Eu já comentei aqui alguém que me contou da pessoa na cama, no leito de dor, no leito de morte. A Roseli compartilhou isso. E a pessoa lhe pregando, você quer Jesus? Ela falou, não quero. Não quero.
Imagina que tragédia fechar os olhos com essa declaração e abrir os olhos do outro lado e entender a tragédia e o amor de Deus e a oportunidade da graça estendida até o último momento do sopro de vida daquela pessoa para rejeitar Jesus o Cristo. Que coisa! Mas veja, Paulo então, ele está trazendo para a gente o seguinte: nós não podemos mais andar como andam aqueles que não creem. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos andando na vaidade dos nossos pensamentos, nós estamos com os nossos pensamentos obscurecidos e nós estamos nos portando alheios à vida de Deus por ignorância. E isso é muito sério, porque Paulo está falando isso aqui com gente crente. Ou seja, tem gente crente que conhece a Jesus o Cristo como Senhor e Salvador, mas não aprofunda a sua experiência com Ele, não aprofunda a revelação de quem se tornou em Jesus, não aprofunda a compreensão pela graça, pela fé, do que o Senhor quer fazer na nossa vida, nos transformando de quem nós éramos, nos libertando de como nós vivíamos, para que nós possamos viver o melhor de Deus aqui, nessa dimensão. Para o crente aqui, neste lugar, pode ser céu, podemos ter momentos com a melhor manifestação do poder de Deus, mas estamos vivendo num terreno que não é o melhor de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Então, embora o mundo esteja no maligno, nós podemos viver com Deus e podemos trazer o reino de Deus e podemos transformar as coisas ao nosso redor pela transformação do nosso entendimento pela palavra. E Paulo fala, puxa vida, não é possível vocês viverem assim. No versículo 20 ele fala, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Nós aprendemos e temos que aprender e renovar em Cristo, que nós temos que aprofundar o nosso conhecimento de quem é Deus. Quais são os recursos de Deus para nós? Qual é a provisão do Senhor para nós? Nós temos que começar cada vez mais a confiar na palavra de Deus do que nos especialistas do dia a dia, quando os especialistas do dia a dia falam coisas contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades. E alguns médicos podem dizer que existem enfermidades incuráveis. Nós podemos aceitar esse diagnóstico como verdadeiro e científico, mas Deus ele não precisa andar de acordo com a ciência humana, porque a ciência humana está sujeita à ciência de Deus, que é mais alta. Então, se nós podemos decidir crer na ciência de Deus, que é mais alta, nós podemos experimentar uma profundidade na nossa experiência com o Senhor, vivendo coisas que são impossíveis. Quantos testemunhos você já ouviu de gente crente sendo curada de coisas impossíveis e de milagres impossíveis? Quantos já ouviram? Quantos já receberam no seu próprio corpo físico? Eu já. Olha, nesse salão, levanta a mão. Nesse salão, olha quantas pessoas já receberam manifestação do poder de Deus em algo que é impossível à ciência humana. Então, em algum momento, nós temos que decidir olhar o que nos é dito e confrontar com a palavra de Deus. Mas vivemos tempo em que cada vez menos a palavra da verdade tem sido pregada. E como a palavra da verdade não tem sido pregada, o engano tem entrado dentro das igrejas. E tem muitos crentes que dizem que são crentes, e eu até creio que sejam crentes, mas que nunca participaram de um estudo bíblico, nunca leram a Bíblia inteira, nunca aprofundaram a sua experiência com o Senhor, buscam experiências, buscam comunhão, buscam muitas coisas que são bênção e fazem parte da salvação em Jesus Cristo, mas precisam ser acompanhadas da palavra. A palavra é o fundamento, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós não podemos ter fé na palavra do líder, fé na palavra do pastor, ou fé no pensamento positivo de alguma coisa boa que queremos que aconteça. Fé na fé não existe. Temos que ter fé fundamentadas na palavra. O que está na palavra é nosso. O que não está na palavra não está no mundo. E o Senhor nos chama então a aprofundar. E o Senhor nos diz ainda o seguinte, no versículo 22, que para isso acontecer, nós temos que nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quando a gente vê Mateus 24, nós estamos às terças-feiras estudando sobre os últimos dias. E os discípulos chegaram para Jesus e foram perguntar, o que vai acontecer, que sinal vai haver da sua vinda? O que vai acontecer naqueles dias? A primeira frase de Jesus para eles foi, veja que ninguém vos engane. Porque nos últimos dias a marca maior é o engano entrando na igreja. É o engano entrando na vida dos que creem. E os que creem que confiam em pessoas, correm o risco de estar confiando em pessoas que não saibam o que creem e de serem dirigidos para o caminho errado.
É por isso que temos que ser como os bereanos, como Paulo fala. Nós temos que conferir o que está sendo pregado pela palavra. Nós temos que ouvir quem está pregando, mas temos que ler a palavra, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é uma religião confessional, que você depende de alguém como seu intermediário a Deus. O único intermediário entre nós e Deus é Jesus o Cristo. Mas o Senhor tem irmãos e irmãs que podem nos ajudar no começo da nossa caminhada de fé, para que nós possamos crescer na palavra, crescer na experiência do Senhor, aprender a orar, entender como funciona o mundo espiritual, e conforme vamos crescendo, vamos sendo liberados para experiências mais profundas com o Senhor. Mas neste tempo, nós precisamos então entender pela palavra que tem coisas na nossa vida que não podem mais permanecer. Se convertidos estamos, precisamos mudar, precisamos nos despir como de uma roupa velha que não serve mais, e vestir a roupa nova que nos está dada no Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Isso não é religiosidade, isso é santificação. A palavra de Deus nos chama a santificação. A santificação é uma bênção de Deus sobre a nossa vida, o poder de experimentarmos a santidade, mas a santidade é uma decisão de vida, de transformar áreas da nossa vida, de abandonar práticas de pecado, de abandonar até mesmo manias ou superstições. Crente com superstição, misericórdia, meu Deus do céu, crente às vezes na passagem de ano pulando 7 ondas, crente que lê horóscopo, é inacreditável. Nós temos que entender quem nós somos em Jesus o Cristo, temos que entender qual é o poder que habita em nós, e nós temos solução, nós temos resposta para quem precisa, nós temos vida para compartilhar, nós temos alegria no Espírito. Em nome de Jesus, nós não temos que oferecer a mais nova droga para resolver o problema da depressão, mas nós temos que começar a orar para que a pessoa seja liberta completamente de tudo. Pode ser que o começo, o caminho precise de um apoio terapêutico, em momento algum nós podemos falar contra algo assim, mas nós temos que entender que o Senhor nos quer libertar completamente de tudo, da nossa medida de fé, na nossa dimensão de fé. Então, para que isso seja verdade, nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia diz e tomar uma decisão acerca do que o Senhor pode fazer na nossa vida, porque se você crê que Jesus tirou você da morte e que transportou você para a vida, se você crê que Jesus tirou você do inferno e você tem vida eterna, se você crê que Ele tem poder para isso, que é algo inalcançável, Ele tem poder para curar situações na sua vida também. Ele tem poder para te libertar de prisões espirituais, de cativeiro de pecados, de áreas de padrões de pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Alguns isso pode levar um tempo, outros pode ser imediato. Estava comentando com uma irmã hoje exatamente sobre isso. Às vezes o Senhor traz uma palavra de cura, e a palavra de cura não é para sair correndo e largar os medicamentos imediatamente, é para continuar perseverando na cura e gradualmente fazer a transformação. Eu contei quando eu fui curado da hipoglicemia, que é impossível de ser curado. No meu caso foi milagre, não foi cura, foi na hora. Mudou tudo na hora. E o Senhor faz milagres, e o Senhor estabelece curas, e o Senhor muitas vezes estabelece libertação de coisas que não são enfermidades. Eu compartilhei alguns domingos atrás sobre a mulher encurvada. Quem estava aqui? E aquela senhora, ela chegou na sinagoga andando completamente encurvada. E o lógico, se alguém entrasse aqui, provavelmente a gente ia falar o quê? Minha senhora, a senhora precisa de uma cirurgia na coluna. Ou a senhora precisa de um ortopedista, não é isso? Mas o Senhor Jesus olhou para aquela enfermidade daquela irmã e falou que há um espírito de enfermidade agindo. Então ela podia tomar todos os remédios, podia ir nos melhores especialistas daquela época. Ela nunca seria curada, porque naquele caso o que o Senhor Jesus precisava fazer era libertá-la de um espírito de enfermidade. Então muitas vezes a palavra de cura que tem que vir para a nossa vida é a gente entender que é um espírito maligno agindo em alguma área da nossa vida, e nós temos que tomar nossa posição de fé e repreender a ação do espírito de enfermidade, mesmo que não pareça lógico que o que nós estamos manifestando como sintoma seja um espírito de enfermidade, porque naquela mulher não tinha lógica alguma, mas o Senhor muitas vezes quer nos revelar que mais do que nos curar, Ele quer nos libertar para que sejamos curados, em nome de Jesus. Então veja, nós precisamos nos despir do velho homem, nos despir dos velhos hábitos, nos despir das coisas que não servem mais para a nossa vida e nos revestir do Senhor Jesus, porque quanto mais fizermos isso, mais glorificaremos o nome do Senhor pela sua obra nas nossas vidas. E o Senhor nos chama para glorificá-lo através do que fazemos. Abra comigo em Efésios 2:10. E nós vemos Paulo falando, um texto muito conhecido. Então ele fala, pois somos feitura dele, de Deus, criados agora em Cristo Jesus,
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, você e eu somos criação de Deus. Deus nos criou, Ele nos fez, Ele nos formou. Deus, Ele não criou uma baciada de gente sendo produzida em larga escala, mas Ele criou pessoas particulares e únicas. Cada ser humano que já viveu, que está vivendo e que ainda viverá nesta terra, neste planeta, tem uma impressão digital única, tem um código genético único, tem uma íris única. Existem outras coisas que talvez a ciência ainda não descobriu que são únicas em nós. Então Deus não cria gente baseada, Ele não criou multidão, Ele criou um a um. Ele viu cada um de nós quando estávamos ainda substância sem forma na barriga da nossa mãe, e Ele viu todos os nossos dias, e Ele espera que nós venhamos a cumprir um propósito que Ele tem para nós, Ele espera que nós venhamos a cumprir boas obras que Ele tem preparados para nós, mas tudo isso só pode ser possível se nós nascermos no Filho, se nós formos agora recriados em Jesus o Cristo, não mais aquela velha natureza, mas agora a nova natureza. E quando nós cumprimos as boas obras que o Senhor tem para nós, Ele é glorificado nas nossas vidas. Ele é glorificado quando nós fazemos aquilo para o qual fomos criados para fazer. Lembra dos peixes? Lembra das aves? Lembra dos animais? Lembra de tudo? Nossa vida ganha sentido e significado para glorificar a Deus quando entendemos quem Ele é, quando recebemos a sua obra em nós, quando cumprimos o seu chamado para cada um de nós. Neste momento, nós agora começamos a glorificá-lo. Por quê? Porque estas boas obras só podem ser feitas por aqueles que foram salvos pela graça, por meio da fé, no versículo anterior. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Portanto, não há como fazer boas obras para ser salvo, mas depois que fomos salvos, somos chamados para fazer boas obras. Mas as boas obras nós somos chamados para fazer como salvos, não é uma obra da nossa criatividade, do que nós vamos fazer, mas é nós atendermos o chamado de Deus para cumprir estas boas obras que Ele mesmo preparou para nós andarmos nelas. Se você quiser ouvir sobre isso, tem uma palavra maravilhosa do pastor Renato sobre isso. Aquela frase marcou: nós andamos nas boas obras que o Senhor preparou, estão prontas. O que nós vamos fazer é nos achegar em obediência nos lugares onde o Senhor nos chama a estar, fazer o que o Senhor nos vai mover a fazer pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. Não é seu esforço, não é para pagar a salvação, mas é uma expressão da vida que agora está naquele que nasceu de novo. E veja, esta verdade está revelada em dois textos. Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vemos Jesus falando algo tremendo. Versículo 16 de Mateus 5. Jesus fala assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Quando é obra de homens, o que tem que fazer? Tem que levar para fazer entrevista no Fantástico, tem que aplaudir, tem que dar nome de rua, tem que fazer documentário, tem que elogiar a pessoa, porque muitas pessoas, muitos seres humanos, muitas pessoas que viveram são pessoas que marcaram a história da humanidade. São pessoas que fizeram muita coisa boa, ajudaram muita gente, fizeram o bem para muitas pessoas. E isso é ótimo, isso é muito bom. Mas isso não tem poder para salvar. As obras necessárias para alcançar a Deus, somente as obras ou a obra de Jesus o Cristo é suficiente para dar salvação. Mas, depois de salvos, agora nós fazemos obras que o Senhor preparou para que Ele seja glorificado em nós. Quando fazemos algo que Deus nos move a fazer, o ideal é que alguém olhe para aquilo que a gente fez e fale: glória a Deus por aquilo que Deus fez através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que é impossível você fazer alguma coisa assim. Então eu tenho que reconhecer que Deus está agindo na sua vida. Glória a Deus que você ouviu a palavra de Deus e você veio aí, esse abraço, que eu estava precisando de um abraço. Eu estava tão depressivo, você me deu esse abraço. Puxa, glória a Deus, porque o Senhor moveu o teu coração para me abraçar. Você já viveu isso? Glória a Deus, porque Deus te moveu para me ajudar. Glória a Deus pela tua oração. Glória a Deus pela tua pregação.
adoração, glória a Deus pela tua oração, glória a Deus pela tua intercessão, glória a Deus pela tua oferta, glória a Deus pelo teu presente, glória a Deus pelo teu amor, glória a Deus pela sua vida, porque você está andando nas obras que o Senhor preparou para que você ande nelas. Faça isso, seja bênção, seja sal, seja luz, glorifique a Deus através da sua vida. Não aceite nada que te impeça de fazer isso, porque o que te impede disso, eu tenho certeza, vem do inferno. Não é a vontade de Deus. Não é que tem alguém mais abençoado que você. Não é que tem alguém que é mais útil que você. Não é que tem alguém que tem mais dons que você. É que você não entendeu que o Senhor quer usar você do jeito que você é. E Ele quer criar uma relação de interdependência com você. E você vai então experimentar alguma coisa pequena no começo. Ele vai te chamar para algo mais profundo. Você vai começar algo e Ele vai te levar para um lugar maior e mais profundo. E aí a compreensão, o conhecimento de quem Deus é, fará com que Deus seja glorificado, como nós lemos no começo do texto de Romanos. Tendo conhecimento de Deus, nós o glorificamos como Deus. Tendo conhecimento de Deus, nós não apenas o glorificamos como Deus, mas também lhe damos graças. Você vai fazer alguma coisa e o Senhor vai te levar a tocar alguém e a pessoa vai ficar tão impactada que vai dar glória a Deus. E o que você vai fazer com isso? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Se isso que eu fiz foi bênção na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. A minha gratidão a Ele por me permitir fazer parte da obra dEle na sua vida e por fazer você parte da obra dEle na minha vida. É por isso que temos que congregar. É por isso que o Senhor nos chama a fazer algo uns aos outros. Quando nós nos reunimos, nós nos fortalecemos, nós nos encorajamos, nós nos abençoamos, nós nos amamos e saímos mais fortalecidos para o dia a dia onde estamos plantados, para tocar as pessoas que o Senhor nos chama a tocar. Cada pessoa que está perto de você, ninguém que está nessa congregação pode tocar, é você que vai tocar, é você que é o responsável por fazer as obras que o Senhor colocou neste ambiente em que Ele te plantou. E então nós como igreja queremos que todos nós oremos uns pelos outros, para que todos sejamos frutíferos. O nosso trabalho com a igreja não vai mudar de endereço para a gente fazer um prédio dentro das 4 paredes da Araguaia 241. Nós vamos lá para, a partir de lá, sermos mais frutíferos fora, fazermos mais a diferença fora, termos mais comunhão, mais intercessão, mais poder, mais recursos, mais vida de Jesus compartilhada entre nós, para que, cheios da vida de Jesus, possamos sair no dia a dia e manifestar o que Ele tem preparado para nós, andar nas obras que Ele preparou para nós, para que você faça a diferença aonde foi plantado. Eu fiquei feliz hoje que uma pessoa repetiu a frase que eu falei aqui, literal. Até agora, nós estávamos aqui para cuidar de vocês. A partir de agora, vocês vão cuidar das pessoas junto conosco, que vai ter mais gente. Em nome de Jesus, Deus te chamou para fazer parte da obra dEle. Tem um tempo de ser acolhido, de ser cuidado, de ser nutrido, de ser abraçado, e tudo certo, faz parte. Mas tem uma transição, que nem um filho cresce, e a expectativa do pai, por mais triste que seja, é que um dia ele saia de casa, vai montar sua família, vai ser grande, vai trabalhar, vai se virar. Assim o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Não é sair da casa e ir embora, porque é impossível sair da casa do pai, mas é ter estatura, ter tamanho para ter responsabilidade, para viver uma dimensão de vida espiritual com Deus e fazer a diferença aonde Ele nos coloca para ser, e sermos frutíferos, gerarmos filhos para o Pai. As ovelhas são de Jesus, amém? Nós cuidamos das ovelhas de Jesus, os discípulos são de Jesus, os seguidores são de Jesus e não nossos. Nós apontamos o caminho para Jesus Cristo. E veja, não somente então Jesus fala sobre as boas obras, mas Pedro fala isso de uma maneira ainda mais contundente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 12, a primeira carta de Pedro, nós lemos a partir do 11, 1 Pedro 2, 11 e 12. E Pedro agora ele chama a atenção de quem nós somos de verdade. Porque, olha o que ele fala: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Meu querido, minha querida, se você achar que você precisa viver o melhor de Deus aqui, nesta terra, neste tempo, porque se você não viver aqui, acabou. Aí Paulo diz, se a sua ou se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, os mais miseráveis, os mais dignos de pena, conforme a sua tradução. O melhor de Deus é nós entendermos que enquanto estamos aqui, nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem. A Bíblia fala que a vida aqui é como um vapor,
E ela passa, e o tempo voa, e nós temos que focar no que é eterno, porque o que é eterno realmente nos acompanha. Deus vai cuidar da gente aqui? Sim. Deus quer que a gente seja frutífero aqui, quer que a gente case, quer que a gente se multiplique, tenha filhos, prospere, tem bênção material, tem um monte de recursos que Deus tem para nós em oração, para a gente experimentar aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É uma palavra profética de Isaías, capítulo 1. Mas veja, esse não é o foco de Deus, porque o foco de Deus não é este tempo que estamos vivendo. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo ainda de desvio do propósito original do Senhor. A salvação foi estabelecida aqui para nos tirar daqui, para nos levar para estar com Ele, para a eternidade, para o seu propósito eterno. Então somos, por enquanto, peregrinos e forasteiros aqui. Aí ele fala, vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos incrédulos, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meu querido e minha querida, sabe o que é o dia da visitação? O dia da visitação é o dia da volta do Senhor Jesus. É o dia em que Ele vem, e eu vou fechar aqui 1 João capítulo 3, versículo 2, para falar sobre isso. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. A manifestação do Senhor Jesus, ela vai ser precedida pela transformação que nós vamos experimentar, nós que estaremos vivos até lá. É um acordo nosso, vamos todo mundo para o arrebatamento junto em nome de Jesus, amém? Né? Então, a palavra de Deus diz que o que é mortal precisa ser revestido da imortalidade. O que é corruptível ser revestido da incorruptibilidade. A glória do Senhor será restituída no nosso corpo. Teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Então seremos semelhantes a Ele seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. Para estarmos diante dEle, temos que ser transformados. É nesse dia de visitação que as pessoas que viram as nossas boas obras, que abandonaram ser quem elas eram e decidiram receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é nesse momento que elas vão glorificar o Senhor. Será glorificado o Senhor porque elas vão entender que a salvação chegou pelo nosso testemunho, pelas nossas obras, pela nossa manifestação do poder, pela nossa manifestação do amor de Jesus Cristo, porque a vida de Jesus Cristo transbordou de nós e essas pessoas puderam ser alcançadas. Você já parou para agradecer a Deus, a pessoa que levou você a Cristo? Você ora por essa pessoa ainda? Você lembra quem ela é? Para mim é impossível dar meu testemunho sem deixar de falar do missionário Donald Hare, que pregou aquele dia naquela igreja pequenininha batista na rua Jesus na Arruda 734, que fez o convite 4 vezes numa igreja batista. É uma coisa que não acontecia naquela igreja, de cantar 4 vezes e fazer o convite para Jesus Cristo. Mas aquele homem fez, eu não posso contar a minha transformação, a minha vida, sem falar na vida dele. Ele pregou o evangelho com aquela clareza que eu entendi, mesmo com o sotaque americano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser gratos por quem nos levou a Cristo. Temos que ser gratos por aqueles que semearam nossos primeiros passos. Temos que ser gratos por aqueles que abençoam nossa vida. A gratidão faz bem. Mas nós não somos gratos apenas à pessoa, somos gratos a Deus. Porque nós entendemos então que nós conhecemos a Ele, então nós lhe damos glória e lhe damos graça. Conforme nós aprofundamos a nossa experiência com o Senhor, nós vamos lhe dar mais glória e vamos lhe dar mais graça. Conforme Ele é glorificado na nossa vida, o seu poder se aperfeiçoa em nós, nós vamos dar mais glória e vamos dar mais graças a Deus. E quando agradecemos a Deus, somos mais saudáveis, somos curados, somos transformados, vivemos melhor no nosso corpo físico e Ele é glorificado em nós. Estamos livres e desembaraçados para fazer a obra que Ele nos chama para fazer, em nome de Jesus. Você entende isso? Mas para isso, nós precisamos decidir largar o que é velho. Nós precisamos deixar aquilo que fazia parte de quem nós éramos antes. Nós precisamos jogar fora coisas que nós carregamos na mochila, que nós não podemos mais carregar depois que estamos em Cristo, porque não faz mais parte de mim. Tem coisas que são difíceis de fazer, sim. Tem situações que são duras de lutar, sim. Mas se você crê que Deus é poderoso para te dar a vida eterna, você precisa crer muito mais que Ele é poderoso para te libertar do que está te afligindo, te libertar do que está te afetando, te libertar do que está te prendendo, te libertar do que está te magoando, te machucando,
curando ou te fazendo enfermar. É tempo de você aprofundar a sua experiência com o Senhor, conhecê-lo de uma maneira mais profunda, experimentar coisas que você não experimentou ainda, orar por coisas da sua vida que você não orou ainda, mas ler a sua Bíblia e conhecer aspectos de Deus para a sua vida que você não conheceu ainda. Precisamos de revelação. Precisamos aprofundar nossa experiência com Deus. O meu convite essa manhã é que você decida ir além da onde você já foi. E esse convite ele é igual a todo mundo. Você pode estar em qualquer momento da sua trajetória com o Senhor. O meu convite é vá além. A avó Dina pode ir além do que ela já foi nos seus 94 anos de idade. Experiências com o Senhor, ela pode ir além. Está viva, tem fôlego de vida, tem vigor aqui, não tem limite. Quem é o mais jovenzinho aqui, convertido aqui? O Lourenço não vale, mas a criança mais recém-convertida, ou adulto mais recém-convertido, é chamado a ir além, em nome de Jesus. Mas muitos de nós avançamos na nossa jornada por um certo tempo, e nos machucamos dentro da igreja mesmo. E permitimos que o machucado que nós sofremos dentro da igreja nos faça paralisar. Eu fiquei paralisado por algum tempo, por coisas que me feriram na minha vida cristã, na minha trajetória de ministério. Perdi alguns anos ali, mas o Senhor estava me tratando naqueles anos. Até que chegou um momento que agora levanta e anda em nome de Jesus, porque o Senhor não tem nada que Ele não possa fazer na minha vida, a não ser me fazer levantar e andar. Se eu falar, eu não quero, eu vou ficar aqui, e acabou. Levanta e anda. É a palavra do Senhor que você precisa ouvir e obedecer. Ele não vai te levantar. Ele fez tudo o que você precisa para decidir levantar e andar. Mas tem uma parte que agora é a sua decisão. Eu oro para que em nome de Jesus, nesta manhã, qualquer coisa que estava prendendo a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Qualquer coisa da sua velha vida que estava querendo voltar como a volta dos mortos-vivos, seja lançado fora, em nome de Jesus. Eu oro se você está sendo confrontado para ir para um tempo de algo mais alto e mais profundo, que te tira do seu conhecido, do seu normal, daquilo que você já viveu com Deus até agora. Ele está te chamando para ir além da onde você já foi, que você possa da mesma maneira ousar dar um passo a mais, e orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero essa experiência, eu quero essa vitória, eu quero essa cura, eu quero essa salvação na minha família. Não importa qual seja este nível que você está sendo chamado por Deus para ir além, eu digo em nome de Jesus, faça não porque eu estou falando, mas faça pelos textos que eu trouxe para você da palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, aprofunde sua experiência com Ele, ore mais ao Senhor, leia mais a palavra, ouça mais o que Ele tem para falar, aprenda mais com o Senhor, porque Ele está nos chamando para lugares mais altos e profundos, em nome de Jesus. Vamos orar.